nosso estúdio eu recebo Gisélia Freitas. Ela é psicóloga, vai ajudar a gente aqui nesse debate tão importante. Será que tem como reverter isso? Boa tarde, Gi. Seja bem-vinda, viu? E nós recebemos aqui também Matheus e também a Marise Ribeiro, que vai contar pra gente como é que é essa relação com a internet, com as redes sociais, qual o sentimento que vocês têm quando passa aquele tempo excessivo, por exemplo, utilizando o celular. Como é que é, Marise? Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho experiência própria, porque eu tenho perfil de mulheres 40, 50, 60 a mais, pela minha idade de 63 anos. Então, agora isso é uma novidade, uma coisa assim, para a minha idade é uma coisa incrível. E realmente eu tento me ocupar, tipo assim, com o Instagram, mas também com outras coisas. Ler um livro, ver uma série, porque senão a gente realmente fica o tempo todo no celular. Já aconteceu, então, de você ficar... Já aconteceu comigo de esquecer arroz no fogo, de esquecer de falar com o marido está falando e a gente está só prestando atenção. Mas eu estou falando com você. Eu falei, não, tá bom, mas... Essa coisa de ficar prestando mais atenção e esquecer a família, esquecer o filho, e isso a gente tem que, assim, prestar muita atenção, porque acontece muito. E a gente fez questão de trazer aqui gerações diferentes. A Marise trouxe o depoimento dela, a gente também está convidando, nós convidamos aqui o Matheus, para vocês entenderem, para a gente ver o quanto que isso está generalizado. Matheus, como é que é a sua relação com o celular? Hoje, a gente acaba fazendo tudo no telefone. Hoje, a vida virou quase que digital, infelizmente. Então, com o passar do tempo, você acaba se sentindo inútil. E ao invés de você sair do telefone para procurar algo produtivo, você tenta achar essa coisa produtiva dentro do telefone. Então, às vezes, assim, eu tô há um tempo, eu chego e falo, cara, já tô aqui não sei quantas horas no Instagram, não tem mais nada para ver. Aí, ao invés do seu cérebro dizer, larga o celular e vai fazer alguma coisa produtiva, ele fala, não, muda o aplicativo. E você automaticamente, você fecha aquele aplicativo, abre outro e assim vai, você vira um looping. E aí você acaba se sentindo inerte, acaba se sentindo aquém do mundo e ataca a ansiedade. Eu já tive várias vezes ansiedade atacada por uso excesso do telefone e você acaba achando que a sua vida é aquilo ali. E aí você trabalha ali, você descansa no telefone, acaba não descansando e vai fazendo uma coisa atrás da outra e piora todos os outros sentidos da sua vida. E o que eu acho também é que a gente perde até um pouco de ter aquela vontade de estar com outras pessoas, socializando com outras pessoas, porque você acha que o celular ali, você já está conversando com todo mundo. Gisélia, consciência a gente tem. Sim. A gente percebe nesses dois relatos, o pessoal de casa se identifica, mas por que é tão difícil assim mudar esse comportamento? Então, a neurociência tem uma explicação. O nosso cérebro, né, esse tamanhinho dele, mas ele gasta 30% da energia do nosso corpo. Ele tem preguiça de criar, de desenvolver novos hábitos. Então, o que ele faz? O que a gente faz quando quer economizar energia? Automatiza. Então, ele pega aquilo que você já faz de forma corriqueira e coloca na programação. Se você está acostumado a acordar e pegar o celular, nem que seja rapidinho, ele vai fazer com que você repita aquilo direto. Vai tomar banho e leva, vai para o banheiro e leva o celular, né? Está ali dirigindo e na hora do sinal já está pegando o telefone. Então, ele entendeu que aquilo faz parte da sua vida e que naqueles momentos você precisa, cria uma necessidade, uma dependência. Aí você quer acordar mais cedo e correr para a academia e o cérebro fala, você está doido? Você vai pegar o celular, né? Então, ele cria uma barreira para você adquirir novos hábitos, que era substituído pelo uso das redes sociais. Então, a gente tem consciência, mas para dominar o cérebro, não basta só ter consciência, você tem que criar novos hábitos. Naqueles momentos e aquelas horas, aquele tempo que você tem nas redes sociais, por mais pouco que seja, você fazer um esforço para ler um livro, socializar, estudar, ver filme, conversar com o marido, conversar com os filhos, com os amigos. Os 20 primeiros dias vão ser doídos, porque também se fala, a ciência, que a partir dos 20, 30 dias, que o cérebro vai entender que não tem como mais colocar aquilo no automático, que você adquiriu novos hábitos, então ele vai aceitar que você largue as redes sociais. Eu convido você de casa a participar com a gente, mandar o seu relato sobre essa experiência, né? O que a gente tem vivido nos últimos anos a respeito dessa dependência do celular, redes sociais, como é que é aí na sua casa? Quem é a pessoa da sua casa, né? Qual é a pessoa que mais usa?
É a criança? É o filho do meio? Né? Ou então é você, o seu esposo, sua esposa? Aqui no nosso WhatsApp já chegou o comentário falando: Roberta, boa tarde. A minha bebê de 3 anos fica muito nervosa quando fica sem celular. Será que ela está viciada? É a pergunta da mãe. E aí, Gisélia? Está. Mas por quê? Não é comum, né? O arcabouço psíquico da criança, ele, na verdade, não está pronto para certos conteúdos, mesmo que sejam infantis, né? Ele está em desenvolvimento. E ali é chamativo, tem uma luz, é divertido, é gostoso. E muitas vezes os pais abrem espaço para isso, porque também a mãe está cansada, tem outras coisas para fazer, aquilo distrai, aquilo é uma babá, aquilo é um entretenimento para a criança. E é muito rápido, é muito fácil uma criança nessa idade se adaptar a isso. Se nós adultos gostamos, ficamos viciados, imagina uma criança dentro daquele mundo virtual, aquele mundo lúdico que um aperto de botão faz tudo. Não podemos privar totalmente, porque essa geração é a geração que é filhos da internet, das redes sociais, filhos da inteligência artificial, então eles vão viver conectados, mas tem que ter um limite para não serem escravizados. Mas vamos lá, 3 anos, por exemplo, né? A gente está falando da família inteira, mas 3 anos é uma idade indicada para fazer uso de tela? Não. A partir de quantos anos, Gisélia? Hoje é até difícil falar isso, né? Porque a gente sabe os desafios que são. A partir dos 6 anos seria o ideal, tá? Agora, o que pode ser? Brincar um pouquinho com brinquedos lúdicos, digitais? Sim, né? Mas muito limitado, né? Até para desenvolver um sistema cognitivo que é muito comum que essas crianças tenham bastante desenvolvido, mas não é para viver dentro do mundo digital. É só um pouquinho. Tem problemas fisiológicos, problemas psicológicos, problemas de socialização, atrapalham o sono, tantos problemas que quanto mais tarde, melhor. A gente sabe que é difícil, né? Você que tem criança, como é que fala para os filhos não fazer se todo mundo da escola está fazendo, se os amiguinhos estão fazendo, mas essa idade de 3 anos, nem pensar. Mas daqui a pouco eu vou até trazer o meu relato, a minha experiência. Eu tirei lá em casa, vou contar para vocês depois como foi que eu consegui e qual foi a reação. Mas vamos ver agora o vídeo da Thaís. Ela mandou um vídeo pra gente, né, falando sobre a diferença no comportamento do filho quando ele está com acesso ao tablet, videogame, celular e quando ele está sem. Olha só. O excesso de tela estava realmente fazendo mal. E, assim, a gente conseguiu perceber a tempo, né? E o uso do tablet excessivo estava gerando, eu posso dizer assim, que pareciam 2 crianças, uma sem o tablet e uma criança com o tablet, sabe? Quando tá sem, ajuda, é carinhoso, participa das coisas, mas quando o acesso ao tablet tá liberado, nossa, parece que as coisas fogem de controle, não quer fazer nada, tudo que pede reclama, entende? Então, assim, faz toda a diferença. Hoje nós adotamos uma política aqui em casa, né? E assim, a gente estipulou um tempo de, no máximo, 1 hora de tela por dia, no máximo. Obrigada, Thaís, pela sua contribuição com esse assunto. E eu achei interessante, né? Ela trouxe uma reflexão sobre, no nosso cotidiano, quando vocês, por algum motivo, acabam não usando tanto o celular, seja por demanda de mais de trabalho, compromissos com a família. Como que vocês se sentem quando vocês não usam muito o celular? Então, eu, por minha parte, como ela falou, eu mudei os meus hábitos. Eu procurei a começar a ler um livro, a conversar mais com meu marido, entendeu? Mas eu vou te ser sincera, é difícil, não é fácil. Os primeiros dias não é fácil você mudar esse hábito, deixar um pouquinho o celular e fazer outra coisa. E mesmo assim, lendo o livro, o celular fica ali do lado. Porque para um pouquinho e fica tentada a pegar o celular. Realmente é uma coisa que ocupa a gente. É uma coisa que ocupa e que eu vou falar por mim mesmo. Tem que ter uma libertação, tem que ter horários, tem que ter limite, porque senão vicia mesmo. Tem quanto tempo que você está tentando mudar esse seu hábito? Não tem muito tempo não, gente, mas vamos dizer assim, uns 3, 4 meses. Ah, é bastante tempo. Eu ia falar disso. Nossa, tem bastante tempo. Uns 3, 4 meses de acordar cedo, de ir para minha atividade, voltar, não pegar.
e à noite, em vez de pegar no celular, ler um pouquinho do livro, mas ler poucas páginas, mas já pegar, ver o que o pessoal está falando, o que está fazendo, entendeu? Daqui a pouco você vai contar pra gente então, o que melhorou na Marise com isso. Melhorou muito. Calma aí, segura, que o pessoal de casa vai ficar curioso. E com você, Matheus? Eu acho que principalmente, quando fico um tempo na correria do dia sem celular, é um misto de sentimentos. Por uma parte, você se sente um pouco menos ansioso, porque o sentimento é cumprir o dever. Quando você vive o dia no telefone, você sempre sente falta. Parece que você está trabalhando menos que todo mundo, você está vivendo menos que todo mundo. Então, quando você tira o telefone, parece que a sua vida é sua vida e sua prioridade é viver o que você tem que viver. Quando você vive com o telefone, às vezes eu me pego pensando assim, né? Eu estou trabalhando, pego o telefone e tem alguém de férias. Aí eu falo, por que eu estou trabalhando? Vou tirar férias. Aí passa 2 minutos, quando eu penso em descansar e parar um pouco, eu olho gente trabalhando e aí eu falo, então por que eu estou parado? Aí eu volto a trabalhar. Então, assim, eu acho que quando você tira o telefone, quando eu fico um tempo sem usar durante o dia, você sente que você cumpriu o dever. Você vive o seu dia, a sua vida, as suas demandas e causa um pouco menos de... Talvez a palavra seja ansiedade, em viver o que você não tinha que ter vivido e parar de se comparar. Eu acho que a palavra é essa, principalmente na minha idade. A gente se compara muito à vida do outro. A gente olha aquilo ali nos stories, no feed, e fala, nossa, o cara tem mais dinheiro que eu, trabalha mais do que eu, a vida é melhor que... E não é. E a gente vê aí que não é. A gente sabe que a internet é um mundo de ilusões. Então, eu acho que quando eu fico sem telefone, eu cumpro mais o que eu tenho que fazer e o sentimento de dever cumprido preenche mais a vida, eu acho. Olha só os relatos que estão chegando. Boa tarde, sou motorista de ambulância em Vitória, Cariacica, e vivo transportando doentes e machucados. Eles não largam o celular, tá? E não é mandando mensagem para a família, não. É jogando tigrinho, Instagram, vídeos. A população está usando em excesso, é uma loucura. Você imagina uma pessoa machucada sendo, né, transportada de um lugar para o outro e a pessoa lá dentro da ambulância usando o celular e por motivo... Né? Se fosse para mandar para a família a mensagem, ó, aconteceu tal coisa comigo. Gente, isso é preocupante. Tem outro relato. Boa tarde, Alberto. Esse tema é muito importante, parabéns. O problema maior das telas é ainda quando você vê que as pessoas estão dirigindo, usando o celular e ao mesmo tempo, né? Isso é inacreditável. Tem outro relato. Meu neto tem 1 ano e 6 meses, não fala ainda, mas não aguenta ver um celular. Ele pega para fazer vídeo dele mesmo. Isso é normal? Gisélia, a gente vê assim... que perdeu o limite, passou da conta, que esse uso está desenfreado mesmo, assim. É um momento de alerta para chegar num ponto desse, né, de ápice, de pico, de pessoas com problemas de saúde mental por conta do celular? Então, passou até do período de alerta. Passou muito, né? Os problemas relacionados a transtorno mental, principalmente em criança e adolescente, cresceu muito. Só dos adultos, ano passado, bateu um recorde de 440 mil pessoas afastadas por transtorno mental, né, do trabalho. Então, é um recorde. E crianças e adolescentes também, então, estão adoecendo. Ele citou vários motivos que isso tem prejudicado a saúde mental. O comparativo, achando sempre que a vida do outro é mais legal. Nos bastidores, ninguém sabe o que está acontecendo, mas nas redes sociais é tudo lindo, todo mundo tem sucesso, todo mundo é bonito, né? Tem a questão também que atrapalha o sono, atrapalha a posição física, né? O número de ortopedistas dando orientações sobre o uso. Tá dando até papada, tá? Já vi médicos falando sobre isso. Não dá, Marisa? Porque a gente fica assim na cama, ó. É sério. Tem uma listinha aqui assim, ó, que é difícil de tirar, tá? Deformação no dedo, você Não, percebe gente, eu tenho. No telefone. Tem deformação no dedo, tem deformação em tudo, né? E o transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, autoestima só caindo, principalmente adolescentes que estão numa fase extremamente crítica, que precisa ser aceito, falta de socialização. Olha que complicado, tirar das redes sociais e ir se socializar, está perdendo habilidades, a inteligência relacional. Olha aqui, tem gente falando, boa tarde, meus netos não saem do celular, todos eles com 10 anos, o que eu faço? Tem mais relatos também, boa tarde.
Minhas 2 filhas ficavam muito no celular, mas quando eu observei o quanto estava prejudicando, eu tirei. No início foi complicado, porque a menor de 5 anos é autista, a outra tem 10 anos. Já tem 1 mês, graças a Deus, está dando certo. Lá em casa eu também fiz a mesma coisa, tá? Eu aproveitei um castigo que eu dei na minha mais velha, na de 9 anos, eu falei, quer saber de uma coisa? 1 mês sem celular. Nessa de 1 mês sem celular, foi passando 1 mês e 10 dias, 1 mês e 5 dias, a gente foi perdendo as contas. Ela nem sequer, porque você vai ensinando outras atividades. Ela ficou extremamente criativa, ela nem lembra mais de celular. E aí agora, por conta que Gisélia também já tinha falado isso pra gente, a gente não pode negar esse acesso, né, para essa geração, mas o que a gente combinou? 1 dia da semana, meia hora por dia, e ela passou a obedecer. Meia hora por dia não, perdão, meia hora 1 dia na semana, meia hora na quarta-feira ficou determinada, e semana de prova nem tem. A bichinha ficou muito mais criativa, brinca muito mais, sabe, com o irmão, interage com a família, é outra história, o comportamento muda completamente. Você vê nisso com essa lei que proíbe o uso de celular nas escolas, né? Cada relato, né, existe uma resistência muito grande por conta da dependência, mas os relatos são ótimos de interação social, nível de criatividade, concentração, foco, as notas melhoraram, olha que legal. E está diminuindo até muitos filhos, em vez de ficar desesperados, chegar em casa com abstinência, eu quero entrar nas redes sociais, muitos não estão nem ligando. Estão indo para outros tipos de atividades. Agora, para quem não consegue, seja para criança, seja para um jovem, seja para uma pessoa mais velha, que sabe, e o que tem de gente com solidão também, né? O que tem de vovó, o que tem de vovô em casa, no celular, por conta da solidão. Qual é a dica, Gisélia? O celular acaba sendo uma companhia, mesmo quando você já tem também, né? Primeiro, a conscientização. O diálogo sempre é o mais importante, a comunicação dentro de casa, principalmente para crianças e adolescentes, né? E a conscientização quando é para si mesmo. Segundo, tem a ver com você colocar limites. Pais têm que colocar limites. Não é hora de ser amiguinho, eu tenho dó, eu quero ser um pai bom, vai ficar chateado. Não interessa, vai espernear, mas tem que colocar limites, cada um com a sua realidade. Depois, se for um caso, tentar buscar da troca, substituições, recompensas, né? Coloca numa atividade física que ela estava querendo muito, em uma brincadeira lúdica, em uma atividade externa, isso é muito importante. E, por fim, procurar para especialistas. Sim, tem casos que tem que procurar os especialistas, que chega a um ponto que não é todo mundo que tem essa predisposição de virar a chavinha. Tem pessoas que têm uma predisposição à depressão, à ansiedade e à dependência dessa tecnologia, das redes sociais. Então, buscar um especialista é a melhor forma. Marisa, e você que está na prática, qual é a dica que você deixa também? Então, para mim, melhorou principalmente em dormir mais cedo. Depois que eu comecei a ler, mesmo com ele ali do ladinho. Mas, como eu acordo 5 e pouco da manhã, eu comecei a dormir 10 horas em ponto. Então, 10 horas em ponto é o meu limite de estar dormindo. Então, desliga o celular, desliga tudo e eu já estou dormindo. Então, isso para mim foi um hábito muito importante na minha vida. Perfeito. Porque eu tinha outros hábitos também. Assistir muito televisão. E uma coisa puxa a outra, Uma coisa puxa a outra. Então, em conversar mais com meu marido, em ter mais convivência com outras pessoas. E eu, com o meu perfil, eu tenho muitos relatos de muitas mulheres que realmente são dependentes daquilo ali e de outras pessoas para influenciar, para ser igual a outra. E ali a gente vê que é uma pessoa sozinha. É a solitude que ela vive, então ela fica realmente dependente daquilo ali. O que tem de casos assim, né? Obrigada pela presença de vocês, uma boa tarde. E o Fala Espírito Santo está completando 25 anos, viu? A gente agradece a parceria com Gisélia, que está com a gente aqui, super parceira. E vocês dois também, sejam sempre bem-vindos. A família Fala Espírito Santo. E continue com a gente, tá? Porque daqui a pouquinho a gente entra num clima de comemoração. Tem histórias lindas que passaram aqui pelo programa, Beijos para vocês, uma boa tarde.